cansados nessa quarentena de não ter o que fazer, precisando de novas dicas e novas ideias de coisas para assistir? Então vem comigo que eu separei dicas de alguns filmes imperdíveis que falam sobre fotografia ou fotógrafos, que eu tenho certeza que qualquer pessoa vai adorar. Tudo bem? Vamos começar mais um Dicas de Fotografias com Priscila César. Então, por que eu fiz um vídeo, falando só sobre filmes de fotografia? Primeiro lugar, porque pra gente que é profissional, pra qualquer profissional de uma área, é super importante a gente ter referências de outros trabalhos, A referência de outros trabalhos diferentes dos nossos fazem a gente desconstruir o nosso olhar. Desconstruindo o nosso olhar faz a gente deixar de fotografar naquele automático que a gente está acostumado, a sempre fotografar as mesmas coisas e experimentar coisas novas. Isso é sempre muito interessante. Sair da zona de conforto é sempre muito importante e sempre dá resultados muito legais. E também separei porque várias pessoas amam fotografia ou gostariam de entender mais sobre essa técnica, e essa arte. Então, vendo alguns filmes, fica mais fácil da gente entender por que tal pessoa decidiu seguir tal caminho, por que tal profissional utiliza aquele estilo de imagem para fotografar e também para entender mais a questão sobre composição e a fotografia nos filmes, E também esses filmes que eu separei servem também para todas as pessoas que são apaixonadas por filme, que gostam muito de olhar. E eu tenho certeza que vai ser ótimo para entreter vocês nesses dias. E é sempre interessante a gente conhecer a história de outras pessoas, porque assim a gente consegue ter uma experiência e enxergar o mundo de um jeito diferente, com uma visão nova. É sempre importante a gente conhecer outras culturas, outras visões, outras pessoas, pra gente ir adquirindo e aumentando a nossa cultura dentro e assim criando mais empatia com as pessoas ao redor. Vermelho, amarelo é laranja. E vermelho e branco é rosa. O primeiro filme que eu vou falar é da minha fotógrafa preferida, que é a Annie Leibovitz. Eu amo essa mulher, eu amo o trabalho dela. E esse filme documentário que eles fizeram dela, que é Annie Leibovitz, através das lentes, ele é muito legal para todo mundo poder conhecer a história dessa profissional, Ela atualmente trabalha com fotografias de moda, editoriais, porém ela iniciou com fotografias em turnês de bandas, na revista Rolling Stones. Então ela participou de turnês de bandas, assim, fantásticas, E as fotografias que ela tirou de pessoas famosas, com certeza alguma foto que vocês já viram por aí foi ela que tirou, E ela é muito importante pra fotografia. Eu uso ela muito como referência em vários trabalhos, assim, eu gosto muito dela. E pra quem ama fotografia, conhecer mais o trabalho dela é muito legal esse documentário. E pra quem também não conhece, pra conhecer ela e ver como é legal tudo que ela passou na vida dela por causa da fotografia, E daí esse filme ele conta desde do processo dela de criação, de como ela começou até os dias atuais e como também a fotografia influenciou na questão familiar dela, Como ela utilizou a fotografia para ajudar ela a passar por algumas crises que ela teve. E essa é a minha dica aí, primeira dica desse filme aí que eu amo muito. Grande Hotel Budapeste, eu amei esse filme. Ele não fala nada sobre fotografia, mas eu coloquei ele porque ele é uma ótima referência para outros trabalhos quando a gente quer desconstruir o nosso olhar. A composição desse filme e a direção de arte dele e a direção de fotografia são incríveis. Eu achei ele engraçado, esse filme. Ele se passa num hotel em Budapeste, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e conta o dia a dia deles no hotel. Então eu acho um filme super bacana pra qualquer pessoa olhar. E também depois que tu olha, tem tanta coisa bonita nesse filme, a arte dele é tão bonita que chega a dar um boom assim na cabeça. E a gente tem vontade de fazer arte por tudo. Então fica a dica aí, o Grande Hotel Budapeste. O filme Carol, esse filme ele é muito legal. Ele se passa em 1940, ele concorreu à melhor fotografia no Oscar. Ele conta a história de uma mulher da alta sociedade que se apaixona por uma outra mulher que é fotógrafa.
Então ele fala muito sobre a questão do desnível social delas, né? Porque uma é da alta sociedade e a outra é fotógrafa, que era uma profissão na época que não tinha muito prestígio, né? E mostra o dia a dia dessa fotógrafa. E ele é muito interessante esse filme também, porque o jeito que eles filmaram eles filmaram de um jeito que parece um documentário. Então ele parece a vida real. E ele é cheio de imperfeições, a filmagem, e com bastante granulação. Então ele é muito bom para referência para profissionais da fotografia, porque faz a gente talvez tentar fazer um trabalho de uma forma que pareça mais real, assim, mais como se fosse a vida mesmo, né? E também para quem é o telespectador do filme, né? Parece que você tá olhando aquilo lá que tá acontecendo na hora, assim. Então ele é um filme muito interessante, além da história, né? O jeito que ele foi filmado e as referências que ele passa para nós para outros trabalhos. Janela da Alma. Esse filme, ele foi o primeiro filme que eu olhei na faculdade sobre fotografia. Ele é um documentário. Ele é feito pelo Walter Carvalho, ele é um dos diretores, né? E ele, na verdade, é muito legal pra quem tá iniciando na fotografia, pra ver a questão sobre diferenças de olhares, e também pra quem não é fotógrafo. Porque a discussão desse documentário é discutir sobre os diferentes tipos de visões. Eles reuniram vários profissionais de várias áreas, não só da fotografia, mas de diversas áreas, e fala sobre o diferente jeito que a gente enxerga o mundo, né? Como existe diferença nas visões. Então, ele cria uma discussão muito forte no sentido de por que a gente enxerga a mesma coisa, porém de uma forma diferente, né? Então ele é muito legal pra discutir isso, porque que a gente não consegue às vezes enxergar da mesma forma que os outros as coisas, né? E ele é muito bom pra desconstruir o nosso olhar e aprender a gente a enxergar de uma forma diferente. Então fica aí a dica Janela da Alma, como um documentário essencial pra quem é fotógrafo e também pra quem não é, pra ver o porquê que as pessoas enxergam as coisas iguais de formas diferentes. Cidade de Deus. Acredito que a maioria das pessoas já conhece esse filme, né? Ele foi super aclamado e até hoje eu acho ele um ótimo filme, assim, super atual. Ele conta a história do Buscapé, que é um menino que tem a vontade de ser fotógrafo, né? Ser repórter. Então, ele é muito legal, assim, pra quem tá começando na fotografia, porque ele passa uma mensagem super importante, né? Que mesmo com todas as dificuldades que a gente possa ter, a gente treinando bastante o nosso olhar e tentando muito, a gente chega lá, né? Então, do ponto de vista fotográfico, assim, de quem é fotógrafo, ele é muito legal, o filme. E ele também serve para vários outros tipos de reflexões, inclusive referências, né? A direção de fotografia desse filme é fantástica. Então fica aí super... Quem já olhou esse filme, olha de novo. Eu não sei, olha, já perdi as contas de quantas vezes eu já olhei esse filme, nem sei dizer pra vocês. Sempre que tá passando em algum lugar eu tô olhando. Então fica aí a dica Cidade de Deus. Tudo certo aí, Mel? Ai, meu Deus. Tales by Light. Eu acredito que muitas pessoas possam já ter visto esse documentário, porque também ele foi disponibilizado pelo Netflix, né? Ele é feito pelo National Geographic. São 5 fotógrafos renomados no mundo e conta as aventuras deles para tirar fotos. Eles são fotógrafos de natureza, né? Então eles vão em cada ponto do planeta, assim, no Alasca, no mar bem profundo, e conta as dificuldades que eles têm para conseguir pegar a foto perfeita, né? E esse documentário, além de ser muito legal pra gente ver o trabalho desses profissionais, as paisagens do filme são incríveis. Então vale muito a pena olhar cada episódio. Tales by Light, fica aí uma super dica pra vocês. Nascidos em Bordéis é um documentário bem forte, bem impactante. A diretora desse documentário é uma fotógrafa e ela decide ir documentar como é as precárias condições de vida das prostitutas que vivem em bordéis e os seus filhos que moram ali também, né? E no decorrer da filmagem ela decide então começar a ensinar essas crianças a fotografia, para elas também irem fotografando o dia a dia delas. E então esse filme ele é muito bom para a discussão de mostrar como uma arte e uma fotografia ela pode mudar muito a vida do dia a dia das pessoas, né? Então deixar com que elas vivam aquela tristeza e tirar uma coisa boa no meio daquilo, né? Esse filme foi super premiado, esse documentário. Ele é muito legal,
muito interessante. Dá pra gente também pensar em várias coisas assim da nossa vida, né? E como a gente também é muito privilegiado em várias coisas. Então fica essa dica, né? Nascidos em Bordéis, um ótimo documentário também pra gente ver como se a gente der um pouquinho de nós, assim, e passar o nosso dom pra outra pessoa, por exemplo, ensinando a fotografar, como pode mudar o dia a dia que é tão ruim dessas pessoas, né? The Bang Bang Club ou Repórteres de Guerra. Eu já falei desse filme pra vocês em alguns vídeos passados, que é a história daquela fotografia da Menina do Corvo, né? Esse filme, ele é baseado em fatos reais, é muito legal. Ele conta a história de 4 fotógrafos que eram repórteres de guerra e fotógrafos, né? E na época eles se passa, né, esse filme na época do Apartheid na África. Então ele é muito interessante também pra gente conhecer mais essa história da África, né, que é muito triste, mas muito interessante. E mostra também todas as dificuldades que eles tiveram pra fotografar na guerra. Então também retrata bastante como esses profissionais, que são esses fotógrafos e repórteres que vão em zonas de guerra ou em zonas de conflito, como é difícil, né, a vida e o trabalho deles, mas como também é muito importante para o mundo inteiro esse tipo de profissão. Então ele conta também bastante sobre a questão da foto da Menina do Corvo, né, o que aconteceu depois com esse fotógrafo. Ele é um baita filme, aconselho assim para qualquer pessoa olhar, né? Quem gosta de guerra, quem gosta de fotógrafo, quem gosta de filmes de história, quem gosta de filmes baseados em fatos reais, é um super filme. Então fica aí minha dica, Repórteres de Guerra. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse filme ele não tem nada a ver com fotografia, né, a história dele, mas eu uso ele muito como referência para trabalhos. A direção de arte dele e de fotografia são muito legais e ele é muito bom pra gente ver a questão de composição de cena. Ele é um filme super legal, assim, de olhar, bem bonitinho. É uma história de uma menina que vai pra Paris, né, vai morar lá e ela descobre uma caixa e essa caixa muda a vida dela, né. E ele é muito bom pra quem é fotógrafo, pra utilizar como referências pra trabalhos futuros. E também pra quem gosta de um filmezinho tranquilo, assim, pra curtir, fica aí essa dica. O Sal da Terra. O Sal da Terra é um documentário. Ele é sobre o Sebastião Salgado, que é um dos fotógrafos mais importantes do mundo. Ele é brasileiro. Quem não conhece esse fotógrafo, por favor, procurem lá no Google, deem uma olhada no trabalho dele, nas fotografias. Eu já fui em várias exposições dele, dá vontade de chorar, assim, olhando as imagens dele, de coisa tão real que é, né? Ele é um fotógrafo documental, ele viaja para vários lugares e documenta, assim, o dia a dia das tribos, dos grupos, das comunidades, dos locais que ele passa. Esse documentário, Sal da Terra, ele é um dos documentários mais novos que fizeram sobre o Sebastião Salgado, né? E conta a trajetória dele de vida desde quando ele começou na Serra Pelada, quando ele passou miséria lá na África, até um projeto dele que foi o Gênesis. Então eu super indico pra quem é fotógrafo que não conhece o Sebastião Salgado, por favor, né? Vão atrás. E até pra quem não é fotógrafo, mas pra conhecer esse ícone, porque ele é uma pessoa muito importante, tanto pro Brasil quanto pro mundo, e as fotos dele e as imagens dele mexem com qualquer pessoa. Fica aí então o Sal da Terra como dica pra vocês. Na Natureza Selvagem. Esse filme, ele não tem nada a ver com fotografia, né? Mas eu vou falar porque ele foi super importante, o trabalho do diretor de fotografia foi imprescindível para ele conseguir equilibrar o protagonista com as paisagens, né? E ele é muito legal pra gente ter referências e também conhecer mais como é que é o Alasca, né? E ter referências para outros tipos de trabalho. Esse filme ele se passa com um jovem que é de classe média alta. Ele decide largar tudo para viver uma aventura, né, no Alasca. Ele é muito legal, faz a gente questionar várias coisas, esse filme da nossa vida. Então fica aí minha super dica aí na Natureza Selvagem. A Insustentável Leveza do Ser. Pra ser sincera com vocês, eu não olhei esse filme, tá? Eu li o livro. O livro é mais antigo do que o filme, né? Ele é um clássico, na verdade, esse livro eu já li mais de uma vez. E ele se passa na República Tcheca. A história, ela é muito forte, eu acho bem pesado, assim, esse livro. Mas eu acho ele muito interessante, ele me deu várias ideias, assim, depois que eu li ele, né? Então eu acredito que pra quem não gosta de ler, olhar o filme também deve ser bem legal. Inclusive eu vou olhar o filme também pra ver se eu gosto tanto que nem o livro, né? Ele na verdade fala sobre um triângulo amoroso, né?
A Teresa, ela é uma garçonete, né, e ela quer ser fotógrafa, e ela acaba conhecendo a Sabrina, que se interessa pela fotografia, e isso acaba criando um triângulo amoroso entre elas. Então é bem interessante a história, eu acho ele bem impactante, assim, e fica a minha dica aí, porque fala de fotografia e também é um clássico, né, da literatura. A Pele. Esse filme é um pouco mais antigo também, acho que é de 2006, e é com a Nicole Kidman. O papel dela, ela é uma fotógrafa, tá, super conhecida, que é a Diana Arbus, que foi uma fotógrafa, uma das fotógrafas mais importantes do século XX, né, então ele é baseado em fatos reais. Essa fotógrafa, essa Diane Arbus, é conhecida pelas suas fotografias em preto e branco, né, os retratos que ela tira, são bem impactantes, né. Então a Nicole Kidman, ela é essa fotógrafa e conta a história dela na fotografia. É um baita filme para conhecer também essa fotógrafa, que é muito importante. E a Nicole Kidman tá muito boa nesse papel dela. Retratos de uma Obsessão. Eu adoro esse filme, adoro o ator, né, que é o Robin Williams. E ele é um funcionário de uma loja de fotografia, de revelação. Então ele revela filmes, né, e tem sempre uma família que sempre vai revelar filmes com ele. E ele acaba ficando obcecado por essa família, ele acaba perseguindo eles de várias formas, né. Então esse filme ele é muito interessante porque além de falar sobre questões de revelação de fotos, laboratório, que é bem legal a gente aprender, também fala muito sobre uma coisa muito atual hoje em dia, que é a invasão de privacidade, né, questão de stalkear as pessoas, de perseguir. Então ele é uma ótima reflexão para os dias atuais, mesmo que ele seja um filme mais antigo. Então fica aí minha super dica. E o Robin Williams era um ator fantástico, né? Então, Retratos de uma Obsessão. E aí, galera, gostaram das minhas dicas de filme? Tem outras dicas para me passar? Então escreve aqui nos comentários outros filmes e dicas de documentários pra gente olhar. Mas antes não esquece de dar teu like, se inscrever no meu canal para as novidades. Compartilha esse vídeo com teus amigos, vai que eles estão precisando de dicas sobre o que fazer na quarentena, né? Semana que vem eu vou falar com vocês sobre processos criativos, como a gente faz pra ter mais criatividade, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado, tenham uma boa semana. Se tiverem alguma dica para algum próximo assunto, podem me mandar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!